Olá pessoal, Felipe Castelo Branco aqui de novo. Então, hoje mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês as novidades de nossas pesquisas de Ratanabá. Muita gente acha, mas o que está acontecendo? Cadê a cidade? Cadê as pirâmides? Gente, é muito difícil, é muito complicado, muito custoso. Tem todo um processo aí envolvido, não é? Nessas pesquisas, não é? E leva tempo. Mas eu vou trazer para vocês hoje, 2 de novembro de 2023, vou trazer com exclusividade aqui, inédito, né, imagens colhidas hoje, inclusive, hoje, quinta-feira, 2 de novembro de 2023, por uma de nossas equipes, né, que está investigando o Ratanabá, né, no estado do Paraná. Está lá Fernanda Lima, nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, Larissa Kautzmann, né, Luciana, minha irmã, Castelo Branco, Fernando Andreasa, que é o homem que está pilotando os drones, né? Inclusive, isso é muito interessante, gente. Essa pesquisa toda de Ratanabá, só para recapitular, ela já tem 30 anos, mais de 30 anos. Já fizemos inúmeras expedições à Amazônia, inclusive com 40, 50 pessoas. 2005, se não me engano, né? Já apresentei para vocês aqui entrevistas, né, com algumas das pessoas que participaram dessas expedições. Então, assim, mas à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, isso aí nos dá instrumentos, nos dá ferramentas que vão melhorar, vai tornar mais fácil colher provas de tudo que tem acontecido, né, nessas expedições e também de tudo que a gente vem falando. Lembrando de novo que a parceria nossa com as 49 raças, não é uma parceria onde eles nos passam informações, mas a gente tem que ir a campo, tem que fazer a pesquisa, não é sentadinho, comodamente no ar-condicionado que você vai buscar todas as evidências de tudo que a gente vem falando e de que os parceiros vêm falando, né? Então, o que acontece? Nos últimos anos, tivemos acesso a tecnologias que nos permitiram fazer descobertas muito importantes, como o ano passado, essa tecnologia do LiDAR, no aviãozinho, deu essa escaneada e achamos as quadras de Ratanabá, as famosas quadras de Ratanabá. Pois muito bem, recentemente, entramos em contato, graças até à indicação de um associado nosso, que é dessa área, de mapeamento digital e tal. Ele sinalizou, olha gente, já tem uma tecnologia nova, inclusive esse associado vai aparecer aqui no vídeo hoje, que ele mora nos Estados Unidos, é do núcleo Dakhla USA, e ele fez uma rápida pesquisa interessante em outro ponto, que é o Judakula Rock, que eu também vou falar mais para frente. É uma pedra antiquíssima que a arqueologia não sabe dizer o que é e que tem a ver com o Ratanabá, inclusive confirmado pelos nossos parceiros, né? Daí essa pesquisa nossa. Estivemos lá ano passado com um grupo, vou colocar aqui também, fazer uma ilustração do que a gente tem feito, né? Para vocês verem como é que é, mais ou menos, para vocês terem uma ideia de como que a gente faz tudo isso. E esse associado mostrou para a gente, olha, tem uma tecnologia nova que é com LiDAR, com drone. E umas 2 semanas atrás, o Fernando Andreasa, a Larissa Kautzmann foram num evento em São Carlos, onde eles aprenderam sobre essa tecnologia e tal, e estamos utilizando já ela. Já foi feito testes com ela, inclusive está aqui, gente, ó, pessoal nosso, no Recanto do Piabiru, uma outra sede nossa, Dakhla, 60 quilômetros de São Paulo, em Juquitiba, São Lourenço da Serra, para ser mais preciso, que eles fizeram os testes, olha aqui as imagens, com essa nova tecnologia de LiDAR usando o drone.
E, utilizando dessa nova tecnologia com esse drone, não é, vamos poder fazer descobertas muito mais interessantes, hein, gente? Muito interessante. A Fernanda Lima me enviou esse videozinho hoje dessas pesquisas que eles estão fazendo no estado do Paraná, região lá de Curitiba, não é? E ela mandou um recadinho hoje e, olha, muito legal, pessoal, estamos descobrindo mais coisas. Lembrando que os caminhos de Peabiru têm íntima relação com Ratanabá, porque os caminhos de Peabiru levam a Ratanabá. Por isso a importância de descobrirmos, não é, de sabermos por onde passa, onde estão, não é? Tá aqui o recadinho da Fernanda. E aí, Felipe, tudo bem? Olha só, a gente acabou de chegar no hotel, depois de um dia aí muito bacana, de bastante caminhada, pela trilha de Itupava. A gente está em Curitiba, nós fomos até o município de Quatro Barras, é bem pertinho aqui, e nós fomos até essa trilha, nós já conhecíamos a história, e duas associadas nossas de Dáquila, daqui de Curitiba, foram nossas guias para levarem a gente até o caminho preservado, que eles conhecem, né? Eles falam que é uma rota dos jesuítas, mas a gente sabe, né, que são as trilhas aí de Peabiru. E foi muito interessante, vocês vão ver as imagens aí, foi bem interessante porque logo no começo a gente achou também um possível minicilo. A gente sabe que a cada 12 quilômetros do caminho de Peabiru existiam esses minicilos, onde o pessoal armazenava comida, água, mel para os caminhantes, e a cada 50 quilômetros existia um minicilo maior. E esse minicilo maior, nós amanhã vamos visitar um outro local que se chama Buraco do Padre. Pode ser este minicilo. A gente vai lá para ver se existe os traços aí para fazer uma identificação. Tá? O caminho aqui, nós caminhamos hoje na ida e na volta 11 quilômetros. É uma trilha que é fácil, mas como o tempo aqui está bem chuvoso, estava escorregadio, tem bastante... bastante lama, a gente ficou todo enlameado, depois vocês vão ver as imagens aí, mas valeu muito a pena porque é realmente o pedaço do caminho que é preservado. Então isso é uma preciosidade pra gente. Pra descer tudo Santo ajuda, né? Vamos subir essa ladeirinha aí. E foi muito legal também a gente identificar esse possível minicilo logo na entrada. Acho que não vai ter. Eu já bati vocês aí na porta. Já postei. Aí, né? É, pode ser que não pode normal, né? Mas... Por quê? Vocês vão esperar a gente aí na entrada? Essa entrada não é a entrada que eles usavam, né, anos atrás. Eles abriram essa entrada tem mais ou menos aí uns 3 anos. Então, quando a gente passou, o nosso presidente já olhou e identificou uma estrutura ali que pode ser esse minicilo. Tá? Então, mega interessante, tem muita história por aqui ainda. A gente vai continuar mostrando para vocês e fiquem ligados aí nas nossas mídias, nos canais parceiros, que sempre a gente mostra as novidades para vocês. Até breve. Muito interessante, não é, pessoal? Então, elas também me mandaram alguns vídeos hoje deste trecho do Peabiru que elas descobriram e que se chama, bem, já é conhecido, é a primeira vez que fomos lá, não é? Já é conhecido das pessoas, mas elas não fazem as ligações e não entendem a conexão e a real importância que esse caminho do Peabiru tem em relação a toda essa pesquisa de Ratanabá. Isso daí é exclusivo de Dáquila Pesquisas. Esse conectar, não é? Esse montar o quebra-cabeça, isso é exclusivo nosso, somos nós que estamos descobrindo isso daí, que estamos fazendo essas correlações, não é? Relacionado sempre a Ratanabá, gente. O foco de todas essas pesquisas é Ratanabá, a cidade Muril construída há 250 milhões de anos, antiquíssimo, e estamos tentando montar todo esse quebra-cabeça, gente.
Então elas mandaram essas imagens bem legais desse trecho, né, que elas acharam do Peabiru, não é? Muito interessante. E, inclusive, para o pessoal de Dáquila, aqui, para os associados de Dáquila que conhecem o recanto de Peabiru, perto de São Paulo, achamos também um determinado lugarzinho lá que tem a ver com os silos, gente. Vocês lembram os silos que tem lá? No nossa sede, perto de São Paulo, Recanto de Peabiru, tá? Lá tem também trechos da estrada de Peabiru. E lá também tem lugares que nós chamamos de silos. Eram lugares onde eram colocados alimentos, água e tal, para o pessoal que fazia o caminho de Peabiru. Tá legal? E achamos também lá no Paraná. Muito interessante, não é, gente? São imagens assim, muito legais, é uma pesquisa riquíssima, não é? Essas estradas, esses trechos do caminho do Peabiru são muito importantes. A gente consegue achar muitos ainda muito bem preservados. Isso aí são pecinhas desse grande quebra-cabeça, gente. Então, agora eu vou falar para vocês dessa nossa viagem que fizemos 2 semanas atrás ao Paraguai, para a cidade de Assunção, para a capital Assunção, onde fizemos um seminário lá e também aproveitamos para fazer uma atividade de campo na cidade de Tobati. Tobati é uma cidade bem pertinho, 60 quilômetros de Assunção. É uma cidade muito interessante, daí para vocês entenderem como é que é o modus operandi, como é que funcionam nossas pesquisas, como é que a gente chega em determinados lugares, tá? Daí é que vem a importância de nossos treinamentos, pessoal. Os nossos treinamentos, todos os treinamentos que fazemos com os nossos parceiros, todos esses banhos de luz que recebemos dos nossos amigos, o MDPL, a nossa alimentação diferenciada, toda essa gama, não é, de ferramentas tecnológicas, não é? Para quê? Para apurar, melhorar nossas habilidades, não é? As nossas percepções, justamente para afinar o nosso instrumento físico, para que possamos ter esse olhar diferente, conseguir identificar determinadas situações que normalmente as pessoas não se atinam, não se atentam, não é? Um exemplo é essa cidade de Tobati. Muito interessante essa história, para vocês entenderem. Já tem alguns anos que nós vamos sempre ao Paraguai, não é? Trabalhar com esse grupo nosso, nesse núcleo de Assunção, não é? Que faz periodicamente, faz atividades de campo, faz seminários, eu estou sempre lá com eles, prestigiando, participando, ajudando, e sempre fizemos em uma região, em uma outra cidade chamada São Roque, mais ao sul de Assunção, e toda vez que eu retornava de carro para Campo Grande, eu sempre contornava por fora de Assunção, passando por essa cidade de Tobati, para chegar na estrada que leva de volta a Campo Grande, não é? Fronteira com o Brasil em cima, em Pedro Juan Cabaleiro, depois Dourados, Campo Grande. Então eu sempre passava por lá. Toda vez que eu passava pela estrada, tem assim uma cadeia, uma cadeia de colinas, assim, de montanhas, não tão altas assim, mas muito diferentes, muito peculiares. E eu toda vez olhava e falava, aqui tem alguma coisa. Essas formações geológicas são muito particulares, muito assim, diferentes. Começou a me chamar muita atenção aquilo. E eu também sentia alguma coisa. Eu falei, gente, tem algo aqui diferente. Eu sentia que alguma coisa mexia. Vibratoriamente, aquela cidade de Tobati era um lugar diferente. Principalmente, não a cidade em si, mas essa parte da rodovia onde eu passava que tinha essas formações geológicas diferentes. E eu comecei a comentar com o pessoal, com os amigos lá os associados do Paraguai, lá do núcleo de Assunção. E um deles, o Gustavo Iegros, é um grande pesquisador, ele, historiador, ele fala fluentemente Guarani, não é? Conhece muito a mitologia Guarani. Para quem não sabe, o Paraguai é bilíngue, não é? Fala espanhol e Guarani, mas nem todos dominam, não é, a língua, tem esse interesse, não é, na história oral Guarani, na mitologia Guarani. É muito interessante, por quê? Quando eu comecei a estudar sobre os caminhos de Peabiru, por sugestão de nosso amigo Etebilu,
Ele direcionou, ele que sugeriu, olha, comecem a estudar porque é importante, precisa saber. Eu descobri os livros da Rosana Bond, que eu já falei há muito tempo aqui, e em várias ocasiões também. São os livros dela que se chamam O Caminho para Ibiru. São 3 livros que ela escreveu. São fantásticos. É uma jornalista com uma visão totalmente diferente. Foi estudar com os guaranis e escreveu 3 livros fantásticos, tá? Que são referência, inclusive, na Alemanha, tá? Sobre a história do Caminho para Ibiru. Nada a ver com a nossa história acadêmica, que é banal, que é ridícula. Infelizmente, nossos historiadores, todos muito bem doutrinados, achando que é mera mitologia, que não tem nada a ver, e não tem. Tem fundo de verdade, tem a ver com as 49 raças, tem a ver com os seres, tá? E eu estudei esses livros e foi muito interessante, que me serviu para compreender determinadas e saber identificar a presença de nossos parceiros nessas mitologias. Com a ajuda do Gustavo Yegros, não é? Esse associado lá de Assunção, que ele começou a fazer uma pesquisa na cidade de Tobati, ele começou a descobrir muitas coisas, inclusive, olha só, aquela coincidência que não é coincidência. A família dele é de Tobati, ele cresceu em Tobati e conhece todas as mitologias. Muito interessante. E ele fez uma pesquisa muito, muito legal, antes dessa nossa ida, e identificou alguns pontos lá. E eu fiquei impressionado, porque ele nos convidou. Vamos lá, antes da atividade de campo, né, que ia ser num hotel fazenda ali em Tobati, vamos fazer um dia antes, na sexta-feira, a gente chegou e foi direcionado por ele para esses 3 pontos lá. São 3 pontos na cidade de Tobati, diferentes, claro, fora um pouco da cidade, ela é bem pequenininha. Foram 3 lugares que fomos. E eu fiquei impressionado com os lugares. E o que acontece? Esses 3 lugares realmente tinham tudo a ver com o que eu sentia, com as minhas intuições, com o que eu achava, com o que eu observava, via que tinha muita analogia com pontos que já estivemos pelo mundo afora, e fizemos uma pesquisa rápida de um dia só, mas muito rica. Vamos continuar com essas pesquisas, e tem tudo a ver com Ratanabá, gente. A gente tem que entender o seguinte, a civilização Muril, primeiro, eles não são daqui, eles vieram de fora, tá? Não são humanos daqui, da Terra. Eles vêm de outros lugares. Desceram aqui 450 milhões de anos, fizeram um mapeamento da malha magnética, identificaram os pontos todos, tá? Nos pontos mais fortes, nos entroncamentos dessa malha, eles montaram várias bases. Os famosos fortes, fortalezas estrela, tem a ver com esses pontos, não é? Foram todos construídos nesses pontos Muril, tá? E também, o que acontece? Os Muril fizeram muitas coisas, construções megalíticas, com pedras, porque elas perduram, não é? Elas têm assim uma vida, entre aspas, muito longa, não é? Podendo se manter no tempo, como a gente vem descobrindo, não é? Essas construções megalíticas pelo mundo, que muitos vêm, não sabem direito explicar, né, de quem fez, com que tecnologia e tal. E são os Murios com a tecnologia deles. E esse ponto em Tobati encontramos coisas impressionantes, que aparentemente parecem formações geológicas, mas a gente tem que entender o seguinte, se passaram milhões e milhões e milhões de anos, gente. Então, obviamente, a gente tem que tentar entender através das mitologias, das histórias, principalmente dos nativos locais, não é? Para poder entender as histórias deles. Então, vou ilustrar aqui para vocês, para não ficar muito longo, eu vou colocando aqui as imagens, só para vocês terem ideia. Isso daqui é para vocês terem ideia como que a gente faz, como que a gente vai chegando, né? Onde a gente chega, como é que a gente consegue montar esse quebra-cabeça todo, né? E é muito legal, porque é uma união de habilidades, de conhecimentos e principalmente de tecnologias, né, gente? De tecnologias. Então, vamos começar aqui, deixa eu ver aqui para ficar bem didáticozinho, né? Então, basicamente foram 3 pontos
em Tobati. Tá? Primeiro ponto foi esse lugar, como se fosse uma pequena serra, muito pequena, muito parecido com o local onde o Urandir e a Fernanda acharam o pé de Ratanabá, mas muito parecido mesmo. E antes disso a gente foi levado para tomar um café da manhã com uma pessoa que morava perto desse lugar, que é uma liderança local, não é? Um grande artista, um talhador, quinta geração, o Nestor Portilho, o nome dele, trabalho maravilhoso, ele faz máscaras, que é da tradição lá do pessoal de Tobati, dos povos originários de lá, não é? Sentamos lá para tomar um café da manhã com eles, aqui as imagens para vocês, né, só verem a ilustração. Ele contou algumas histórias, mostrou a arte dele, muito interessante, inclusive com as mitologias. E uma dessas mitologias que eu achei muito interessante é sobre um garoto, que inclusive ele me fez uma pequena escultura de madeira. Ele é feito num tronco de madeira, timbó, madeira que eles chamam de timbó lá. Ele fez uma escultura desse personagem mitológico que chama Jaci Jaterê, que é um guri, é um menino de cabelo ruivo que aparecia na região lá de Tobati, tocava uma flauta. Olha que legal, tocava uma flauta, olha que interessante. E sumia pelas cavernas, pelas inúmeras cavernas, presente na região. Já ouvimos muitas dessas mitologias em outros lugares. E também já tivemos experiências com determinados seres muito parecidos, né? Então a gente só vai juntando. A gente tem que entender que as mitologias, obviamente, são essas histórias muito antigas e alteradas às vezes, né? Modificam um pouquinho, mas a gente consegue captar a essência, né? Então, depois desse café da manhã maravilhoso, com uma beiju, não é? Que é um pãozinho de goma de tapioca deles, maravilhoso, com queijo paraguai, típico dos paraguaios. Espetáculo, eu adoro essa comidinha deles, típica, né? Depois de termos enchido as pancitas, não é? Fomos para esse lugar, para essa serra, para escalar. E nesse lugar achamos vários pontos muito interessantes, gente. Pontos que temos parecidos aqui na nossa sede no Mato Grosso do Sul. Um exemplo disso é uma pedra fatiada que descobrimos lá, muito parecidos com a pedra fatiada que temos aqui em Dáquila. Só para dar uma ilustrada aqui, umas fotos. Essa é a pedra, olha, a pedra fatiada aqui, só que infelizmente uma árvore caiu no meio, Gustavo e Ego está aí, tentando dar uma limpadinha, mas é onde eles acharam a pedra fatiada. E aí começamos a escalada, não é? E nessa escalada estávamos indo para o topo, não é? Dessa pequena cadeia, não é? de morros, não é? Todos coladinhos. E lá em cima tem uma pedra muito, muito importante com um asterisco, gente. Um asterisco. E o asterisco tem tudo a ver com os símbolos que nós usamos, né? Principalmente com as frequências de onda. Existe um grupo de pessoas que tem como frequência de onda, lembrando que a frequência de onda é a representação gráfica, tá, de nossa frequência vibratória, de nossa assinatura vibratória. E, por acaso, ou não por acaso, a minha frequência de onda é um asterisco também. Quem sabe ser esta a razão de quando eu passava por Tobati, eu sentia, percebia, não é? Eu sentia uma frequência vibratória diferente ali, que me atraía muito para aquele lugar. Estranho, não é? Olha só como é que são as coincidências. A gente não pode descartar nada, gente, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, não é? A gente tem que usar todas as ferramentas, todos os conhecimentos que temos na nossa mão.
Temos que usar o baralho todo de cartas. É assim que funciona, é assim que a gente consegue descobrir. E subindo, né, à medida que a gente ia subindo, o que acontece? Estávamos com um guia local que super conhecia muito a história de lá, ele é um arqueólogo, inclusive formado no Brasil, paraguaio local, conhecia muito, ele ia contando as histórias, olha, aqui é assim, assim, aqui é a marca disso, daqui. Então, pessoal, estamos aqui em Tobati, com um guia, com o pessoal aqui do núcleo de Assunción, vamos começar a escalar, vamos lá no ponto onde achamos sinais, principalmente o asterisco, não é? Que é muito interessante aqui na região de Tobati, sempre nos caminhos do Piabiru, né? Então a gente está atrás de mais sinais, né? Sempre com relação a Ratanabá. Isso aí, Gustavo Iegros, Graciela, Viviane ali. Vamos começar a subida ali. Eu vou colocando para vocês os vídeos para ilustrar isso, né? Então a gente foi subindo, vendo, né, todas essas marcas peculiares, as chamadas pedras flutuantes, não é? Que eles chamam, que são pedras que parecem que foram colocadas, não é, em cima de outras, empilhadas, pedras pesadíssimas. Quem que colocou aquilo? Chamadas de pedras flutuantes. Ou seja, uma coisa muito diferente, gente. E quando a gente chegou no topo dessa cadeia, como se fosse uma mesa, vamos dizer, como se fosse um platô. A gente chega num platô muito peculiar, inúmeras ranhaduras, tá? Na pedra, em diferentes locais. Estas ranhaduras, elas convergiam para a pedra onde achamos este asterisco. Parecia um laser, inclusive o guia chama, a mitologia toda diz que eram raios de luz que seres mitológicos haviam colocado, feito aquilo ali. Olha só, ele ali, ó, olha ali, parece um laser aqui, ó. E olha aqui, continua aqui, ó. A orientação, 90 graus. 90 graus, né? Ó, o laço. ¿Dónde termina este lazo? Ciudad del Este, en el Salto del Mundo. Y hacia el otro En lado. el salto del mundo, ahí termina. Ah, esse laço aqui, esse risco de laser, ele chega até o asterisco onde a gente vai. Ele indica como se estivesse indicando o asterisco. É muito peculiar, gente. Parece mesmo um laser. Inclusive, olha o laser aí, gente. De novo. De novo o laser aqui, ó. Olha o laser. Que vai até o asterisco. Quando chegamos em um determinado lugar, ele chegou e falou, olha aqui, para aquela direção. Aquela direção vocês vão conseguir ver a continuação de um desses lasers, né? Vamos dizer assim, inclusive na vegetação, e vai dar para ver direitinho. Está aqui uma filmagem que eu coloquei sobre isso. Muito interessante esses raios que mostramos nas pedras, também vemos na vegetação, gente. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Olha só o raio. Na vegetação também. É impressionante, muito legal, gente. Esse ponto em Tobati, importantíssimo. Olha que coisa. Detalhe, pessoal, sempre pedras, não é? Olha só, sempre pedras. Não é? A mistura dos minerais sempre formam vórtices energéticos importantes e também com a interferência tecnológica de nossos parceiros, né? Forma esses grandes campos diferenciados, né, de energia que eram utilizados. Mas muito legal, gente. E outro lugar também que o Gustavo Iegros apontou, outro lugar desse laser, que eles chamam de o laço de Sumé. Gustavo, vamos. Esse... Sim.
Según los lugareños, esto es el Santo Tomás Lazo Arapuicuere. Termina, empieza acá y sigue al otro lado, hacia la arribada. Se ve como si fueramente se habrá hecho con algún tipo de láser. Y por qué no, nuestra tecnologia que estamos hablando del cavital. Exatamente, é um laço, chama laço santo, né? Que vai de ponta a ponta aqui. Parece que foi utilizado com a tecnologia do cavital, né? E continua. Olha aqui, ó, você vai acompanhando ele. Você vai acompanhando o laço. Aqui. Olha aqui, o laço. Olha que interessante. Marcou. Todo marcado aqui. Continua ali o laço. Olha o laser, galera, ó. O fiozinho. Olha o fio. Muito interessante, olha aqui. Leva até o asterisco, que é pra lá. Olha aí, gente, tem outro raio aqui. E ele desce, ele vai embora. Ele desce, só que ele também vai, olha aqui. Esse raio também ele está indo em direção à estrela que está para lá. Já mostramos 3 raios. Então, pessoal, 3 destes raios aqui, né? Um aqui, outro ali e outro mais para baixo. Todos eles convergindo para o asterisco. Muito interessante isso aí, gente. Muito, lugar fantástico. Aqui, pessoal, tem outro raio aqui, outro laser em outra posição, que também ele vai até o asterisco. Vai porque é para lá. Tá, o laço de Sumer, esse laserzinho, esse risco no chão, chamado de laço de Sumer. Para quem não sabe, o Sumer, pai Sumer, é uma figura mitológica do povo Guarani, que obviamente com o sincretismo devido à influência, não é, dos espanhóis, dos jesuítas, não é, eles tentaram puxar a sardinha para o lado deles, dizendo que Sumé era São Tomé, que São Tomé andou por aqui, inclusive o Sumé é descrito como uma pessoa de barba e tal, branco, e tentaram puxar a sardinha para o lado deles, mas não é nada disso. O Sumé nada mais é, confirmado por nossos parceiros, de Rangstar. Rangstar é uma pessoa muito eclética, que esteve presente nas culturas, né, pré-colombianas. Ele esteve presente no altiplano peruano, boliviano, como os viracochas. Viracocha, não é, na Porta do Sol, foi essa pessoa, o Rangstar. Foi Sumé na cultura guarani e na península do Yucatán ele foi Quetzalcoatl, tá? Quetzalcoatl, que passou muita informação para o povo maia. É o Rangstar, que inclusive em 1998, um grupo de 163 pessoas, repito, 163 pessoas, tiveram uma conversação física, verbal, cara a cara com o Rangstar. Quase 3 metros de altura, cabelo louro, não é? Pá. Homem, bem alto. Teve uma conversação de horas e horas. Infelizmente, nesta viagem, que foi fevereiro de 1998, eu tive que me ausentar, eu tinha um compromisso na Europa de trabalho, ainda tinha que fechar determinadas situações lá, e eu não estive presente nessa. Foi uma das poucas viagens que eu perdi. Olha só que loucura, né? Só que meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios estiveram lá e foram testemunhas junto com inúmeras pessoas. Inclusive o Edmo, o grande Edmo Garcia, do Rio de Janeiro, que está até hoje entre nós aqui, Dáquila, estava presente também. Testemunharam essa conversa com o Rangstar, que foi
foi o Sumé, foi o Viracocha, foi o Quetzalcoatl, não é? E o nosso, para quem, o associado que conhece lá a Dáquila, conhece nossa sede aqui em Corguinho, no município de Corguinho, quando olha para frente e vê aquele morro, né, que está em todas as nossas fotografias e tal, que nós chamamos carinhosamente de Morro de Rankstar, foi justamente em homenagem a este dia que o Rankstar passou a noite inteira conversando com esse grupo. Ele foi embora às 5 horas da manhã, varou a noite, tá? E a nave dele ficou ao lado do Morro do Rankstar a noite inteira, maior do que uma lua cheia. Infelizmente, que eu saiba, não temos imagens, eu não sei porquê, mas temos 163 pessoas que foram testemunhas oculares diretas. Então, esse laço de Sumer, vamos dizer, que inclusive está aqui o vídeo, ele está em vários lugares desse platô e converge para o asterisco, não é? E colocar aqui a imagem do asterisco. Então, pessoal, olha aí o asterisco. O famoso asterisco. Aqui é a ponto norte, não é? Sim. Em direção ao norte. E ao lado, o trono do rei. O trono do... Como é que é em Guarani? Iribu. Iribu. O trono do urubu. Olha que coisa. Que a gente não sabe ainda o que é. Por que está lá, o que exatamente era. Mas todos os indícios mostram que ali, com certeza, foi alguma base, alguma cidade, alguma coisa ligada a Ratanabá, aos caminhos de Piabiru, a todo esse complexo. O caminho de Piabiru, os entroncamentos principais deste caminho estão no Paraguai. O Paraguai é um lugar muito importante, com muitos lugares muito importantes relacionados a Ratanabá. Essa região de Tobati até agora é a região que encontramos mais indícios, não é? Disso daí, e existe outra região mais perto aqui do Mato Grosso do Sul, da fronteira com o Brasil, que chama Cerro Corá, que também tem inúmeros pontos que estamos ainda fazendo o levantamento para ver exatamente onde começar a fazer a pesquisa. Isso é muito extenso, isso aí toma tempo, dinheiro, recurso, é muito complicado, mas a gente está indo, estamos avançando em várias frentes, são várias equipes, não é? Fazendo essa pesquisa toda. E aí,
fomos em outro lugar, gente, em outro ponto, sempre em Tobati, que nós chamamos, vamos dizer, é o ponto das duas torres, desculpe. Nós chamamos de o ponto das duas torres. É muito perto desse local. É bem na beira de uma estrada, que é essa estrada que eu passava e percebia, via esses lugares todos, sentia aquilo. Eu falei, bem, tem alguma coisa aqui. Pois muito bem, o grupo todo dessa vez, o grupo, o núcleo de Assunção já estava em peso presente, né? A equipe que foi no Morro do Asterisco, vamos dizer, fomos somente a coordenação junto com o Gustavo Yegros e o guia. Já nesse ponto das duas torres, fomos com o grupo todo. E lá chegamos a um lugar muito interessante, uma propriedade de uma pessoa, de um pesquisador lá que se mudou para o local, atraído pela energia, pelo lugar diferente, já faz pesquisas há vários anos lá, relata inúmeros avistamentos, naves e objetos e coisas assim impressionantes. Inclusive relatou também que na propriedade dele, por várias ocasiões, os carros de repente desligavam, a eletricidade, carro, ou seja, anomalias eletromagnéticas presentes, não é, se manifestando nesses lugares de maneira inexplicável. Então fomos para lá, chegamos, ele nos mostrou uma fonte de água, parecia uma fonte de água, como se fosse um rio meio subterrâneo, onde ele havia identificado uma galeria subterrânea que levava a vários lugares, só que é aquele negócio. Essa pesquisa com galeria submersa é muito complicada. Então, pessoal, aqui aparentemente é a entrada de um túnel que está tapado. É um túnel que segue numa galeria. O dono dessa propriedade aqui, que chama Morro dos Templários, estava contando as histórias todas daqui, e nessa região aqui aparecia um touro branco, que ninguém sabe de onde era. Ele aparecia, andava, muitas pessoas viam, e aí depois sumia, desaparecia completamente. Interessante também os relatos que ele está dando sobre a anomalia magnética da região, que de repente os carros paravam, desligavam. Durante um determinado tempo, todos os carros daqui desligavam. Ou seja, alguma anomalia eletromagnética. Um lugar muito impressionante. Aqui tem uma água também muito especial de pH 10. Aqui em Tobati, Paraguai. Muito legal o lugar, uma energia aqui bem forte. E a gente tem que ter cuidado. Então a gente só deu uma registrada fora, aí eles nos levou para um lugar onde a gente fez uma pequena escalada, né, e chegamos no lugar que eles chamam de Duas Torres. Um lugar muito peculiar, com essas duas torres, sabe, parecendo cortada, uma delas parecendo cortada assim, bem retinha, muito antigo, dá para ver, você imagina, essas rochas, né, essas formações, poxa, com milhões e milhões de anos, imagina toda a erosão que sofreu, né, toda a coisa. Então a gente tem que entender, tem que ver com esses olhos, não é? Não achar que vai chegar e vai ver, né, paredes, muros, né? Essas construções muito antigas. Quando eu digo muito antigas, estou falando de milhões de anos, obviamente é totalmente diferente, não é? A corrosão você tem que ter um olhar diferente. Mas identificamos muitas rochas lá, inclusive parecidas com rochas da Pedra Preta, lá na Amazônia, e de Juracula, lá nos Estados Unidos. Interessante também que tem muitas pedras aqui, que tem parecendo umas marcações, parecendo com a Judacula Rock, muito interessante. Ah, aquela dos Estados Unidos. Onde a gente também descobriu essa Judacula Rock, eu vou mostrar para vocês mais para frente. E tá tudo interligado, gente. Tudo faz parte de Ratanabá. Ratanabá era a capital do mundo, foi uma civilização amuril que esteve aqui e esteve por todo lado, não é? Construiu as estradas do Piabiru. As estradas do Piabiru não estão presentes somente na América Latina.
na América do Sul, América Latina, mas no mundo inteiro, inclusive, a gente consegue identificar parte delas também no Oceano Atlântico, né? Entendendo que lá para trás os oceanos estavam muito mais baixos, né? Então, gente, esses dois pilares muito interessantes, são imagens muito legais. Eu até joguei o drone lá, fiz umas imagens de drone só para ter uma visibilidade de cima para tentar identificar alguma coisa. Ainda estamos em fase de pesquisa. Não é? Precisamos confirmar ainda muitas coisas, mas as evidências nos apontam para justamente um lugar, não é, que faz parte desse, vamos dizer, desse grande quebra-cabeça que é a Ratanabá, gente, que não é só a cidade lá na Amazônia, não, tá? Ela engloba vários lugares do mundo, né? Isso aí é uma experiência, uma pesquisa muito complexa, muito complicada, muito extensa, e a gente está, dentro do possível, tentando montar esse quebra-cabeça. E aí, bem ao lado, não é? Bem ao lado desse lugar onde tem os dois pilares, também tem uma formação muito interessante, muito antiga, bem ao lado, na beira da estrada, sabe? E que ali também, a gente chegou lá, o guia mostrou para a gente uma formação que tradicionalmente chamavam de um leão. Cabeça do leão, na entrada, não é? Muito interessante aqui, ó. Gustavo tá vendo. El tema es que la gente dice, no, meteorización. No, la meteorización descompuso el material. Pero es imposible que la naturaleza construya pedazo. Alguien puso. Pasaron por ahí. Si vienen de acá van a ver el bravo de ese. Acá se ve el león. La silueta que está acostado así. Acá se nota más todavía. Ahí, un felino dormindo. Corpo do leão, cabeça do leão. Sendero del Buitre, sí. Ahí, esa es la entrada principal y el arco está del otro lado. Leão, não tem leão na América do Sul, não é? Mas a tradição, a mitologia conta que ali tinha uma estátua de um leão. Já, obviamente, muito, né, inclusive vandalizado, né, arrancaram o rabo do leão, a parte, muito antigo. Isso é... Es como si fuera que hicieron a propósito con el dedo.
Está hablando todavía. ¿O no completaron el trabajo? No, sí, tenía otro. Para sacar. Llevaron, no, ahí no se tocó, pero acá tenía el pedazo Acá de roca. tenía la cola. El pedazo de roca que estaba sobre este, hasta ahí llevaron, de ahí sacaron. Que era como Pero este, por ejemplo, una cofia. Tenía una cofia. Ahí, que llevaron. de la cola que sale ahí, ese hueso que Sí, el hueso de la anca. Sí, exactamente. Aqui é o rabo do leão, né? A anca do leão, só que roubaram já. A cauda, o rabo do leão, Se nota que vinha até la aqui. clasificación y cómo esta parte, como si fuera que ubicaron para que notamos la división y debajo donde está sobre el brazo retocado. Eu diria milhares de anos, né? Não tem nem como avaliar ainda. Mas está lá a estátua, no começo você sobe, tem uma trilha, a gente subiu essa trilha, passamos por uma caverna. Ver la formación rocosa. De un lado un color de roca, de otro lado otro color de roca. Le llamaron color de la cueva de la prosperidad, lo llaman el bien, el mal, el yin, el yang. Y hay algún horario, recordado estaba con otra cátedra, la vida de moléculas, partículas. Sí. Entonces hay una circulación de energía entre ambas piedras y se llama la cueva de la prosperidad. Y pueden pasar de a poquito esa capítulo, ¿no? Para ver, para poder apreciar. Sí, apreciar. Sin su cabeza pueden entrar de a 2 o de a 3. Tenemos 3, 6 son. Sí, de a 3 pueden entrar. Y un poquito después ya encender la luz. Entren en la oscuridad primero. Entonces, para sentir la energía, el primero y después los 3. Entra, después entra con Gustavo y el... Allá juntos. Para traer la energía de la prosperidad. Para seguir, ¿verdad? Y viene. ¿Qué tal tu calcañar? Era um pouco, pero está bueno. Essa caverna é chamada pelas tribos locais de caverna da prosperidade, onde as pessoas iam para lá e faziam determinados trabalhos ali, focados para prosperidade e tal. Então, pessoal, super interessante essa caverna aqui. É uma caverna onde se fazia trabalhos, né? Principalmente os tobatis. E qual é o outro grupo? Tobati é? Guarairé. Onde eles faziam trabalhos de prosperidade aqui. Los Guairá? Os Guairá e os Tobatis faziam aqui. Muito interessante, energia bem forte, bem legal. Muito interessante, energia bem forte. Me lembrou lá na França, na Provence, lá em Roquebrune-sur-Argens, aquele local Muril, bem interessante, mais ou menos senti igual. Bem interessante. É muito interessante isso daí, gente. Porque, interagindo nesse lugar, eu me lembrei muito da caverna, aliás, que estivemos muitos anos atrás, 2014, se não me engano, na França, numa expedição que fizemos ao sul da França, onde estivemos numa cidadezinha chamada Roquebrune-sur-Argens, onde estivemos numa caverna Muril, tá? Que foi muito parecido, eu senti uma coisa muito parecida, muito interessante. E mais acima dessa caverna, subindo, chegamos num local que o nosso guia, que, gente, ele tem um conhecimento enorme dessa mitologia toda guarani, local, e ele mostrou pra gente um local lá que parece que tem um mapa, assim, mas vai ser muito difícil de identificar. Mas ele colocou o celular lá com a bússola e identificou uma anomalia magnética. Ahí se ve bien. ¿Y el agujero de arriba dónde es? Así sería. ¿Y el agujerito de arriba? Los labios, mija. ¿Y el arriba? Fíjate arriba, cómo varían los grados. Sí. Y ahí se le sube la letra.
Lembre-se da anomalia magnética que a Fernanda Lima, lá na Amazônia, teve aquela experiência. Inclusive, fizemos um vídeo, está aqui o link para quem não assistiu, onde ela relatou essa anomalia magnética, inclusive registrou, não é, o giro, não é, dessa chendra, como nós chamamos, não é, desse rasgo do tecido, não é, temporal, não é, do local. Isso é muito comum nesses lugares, não é? E identificamos isso daí. E, inclusive, uma fotografia, por acaso, que tiramos, estávamos tirando fotos, bastante fotos, tiramos uma foto em que a mão do guia estava toda iluminada. Ela estava iluminada, com uma pequena energia assim, muito peculiar. Ou seja, a interação nossa nesse ponto provocando essas anomalias. Também fizemos uma fotografia, identificamos, aliás, uma fotografia no local ao lado das duas torres, que um de nossos associados, o Arnaldo Brites, não é? Você vê também uma, vamos dizer, uma anomalia na fotografia. Identificamos aquilo ali também como uma anomalia temporal, típica de lugares onde os vórtices, os campos eletromagnéticos são diferentes. Mostrando para a gente, dando para a gente mais, vamos dizer, convicção de que são pontos relacionados a Ratanabá, com certeza. São pontos especiais na malha magnética que uma vez foram, não é, vamos dizer, habitações, fortalezas, castelos. Vamos usar essa terminologia para poder identificar, né, para poder descrever, aliás, né, dos Muril. Inclusive lá no platôzão onde tem o asterisco, mostrar para vocês agora, identificamos, o nosso guia mostrou para a gente as divisões no chão. Olha aqui, gente, aqui eram as divisões no chão, aqui tinham muros. Isso aqui foi uma vez uma construção antiquíssima. Gente, milhões de anos já é erosão, porra, mesmo pedra, mesmo rocha. Sim. Ah. Que divide um bloco de outro. Olha só. Olha, se divide um lado do outro aqui, ó. Tem uma divisão, foi colocado. Isso aqui é tudo colocado, gente. Antiquíssimo. É um lugar megalítico, muito interessante. E de grande quantidade de mitologias Guarani. Já foram o drone? Vou subir o drone mais pra frente. Olha aqui a divisão, gente. Essa aqui é a divisão. Isso aqui era chamado de um castelo, praticamente, né? E pra cá, pra direita, era a moradia. E pra esquerda, as torres de proteção. Olha aqui a marcação aqui, ó. Pra lá eram as torres de proteção. Gente, muito antigo isso. A coisa não dá para ficar, a gente achar que vai chegar e vai descobrir as pirâmides ou vai descobrir construções muris intactas. Muito difícil, gente, não tem como, claro que não. A não ser na Amazônia, Ratanabá, a sede, a cidade que está soterrada por lama, por causa dos dilúvios, né, das várias situações, enchentes e coisas todas. A lama foi soterrando e deixou mais intacto, não é? Isso aconteceu também no Egito, não é? A areia e tal, soterrou aquilo tudo e protegeu, não é? Deixou bem intacto. Para quem não sabe, a pirâmide de Chichén Itzá, antes de ser, não é, escavada, não é, limpa, vamos dizer, também estava coberto, o pessoal pensava que era um morro, gente. Parecia um morro, né? Até botar umas fotos aqui para vocês darem uma olhada, para verem. Então, é mais ou menos assim, gente. Assim é que a gente vai descobrindo, vai conectando, né? Vai fazendo as conexões todas, né? Através dessas pesquisas, utilizando tecnologias, utilizando nossas habilidades, utilizando os nossos conhecimentos. Importantíssimo valorizar o conhecimento local dos povos originários, as mitologias, as histórias. Isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo. E eu gostaria de agradecer até, né, ao Gustavo Iegros aqui e as nossas coordenadoras do núcleo
de Assunção, não é? Que organizaram toda essa expediçãozinha que a gente fez, né? Que é a foto nossa junto, né? O Gustavo, a Graciela Guanais, a Palula Carpinelli, né? As coordenadoras, Viviane, minha esposa sempre junto, né? Foi muito legal aqui essa ajuda deles, né? Essa organização toda que proporcionou essa nossa pesquisa. Foi muito legal mesmo. Então, pessoal, para fechar, eu vou dar uma pincelada aqui nessa pesquisa que a gente fez no ano passado, no final de 2022. Nós fizemos, até já está fazendo um ano, né? Final de outubro, começo de novembro, estivemos no Alabama, na cidade de Huntsville, onde eu fiz um seminário na Universidade do Alabama e tal, com o pessoal do núcleo, muita gente, muitos brasileiros lá, vindo de vários lugares, não é? Da Califórnia, do Texas, da Flórida, da Nova Jersey, não é? De vários lugares dos Estados Unidos, de Utah. Tem vários brasileiros associados nossos nos Estados Unidos e todos nos congregamos lá em Huntsville, no Alabama, e depois do seminário e tal, eu falei, olha gente, eu estou indo lá fazer uma pesquisa rápida na Pedra de Judakula, que é North Carolina, mais ou menos 350 quilômetros de Huntsville. E aí o povo, vambora. Então nos juntamos, né? 5 horas da manhã no Starbucks ali de Huntsville, que até as imagens. Olá pessoal, estamos aqui de manhã, cedinho, 5 da manhã, indo de Huntsville para o Judakula Rock, parte da pesquisa de Ratanabá. Encontramos essa pedra megalítica com inscrições em North Carolina, perto daqui, nas montanhas Smoky Mountain. E vamos lá rapidamente fazer uma pequena expediçãozinha, só essa manhã, para fazer os registros, para filmarmos, não é? As inscrições todas, para estudo, porque tem tudo a ver com a pedra preta, não é? De Ratanabá, das nossas pesquisas. Ou seja, Ratanabá tem conexões no mundo inteiro. Ratanabá é a capital do mundo, capital Muriu. E descobrimos essa parte aqui nos Estados Unidos, a relação com a Pedra Preta, e estamos indo lá conferir. Aqui é o grupo todo de Dáquila, ocupamos aqui o Starbucks, esse horário, e estamos indo lá. Pessoal, esse aqui é para pesquisa nossa. Aí, estamos indo lá agora, beleza? Dando continuidade à pesquisa de Ratanabá. E nos dirigimos em caravana lá para Judakula Rock. Essa Judakula Rock é uma pedra megalítica com inscrições totalmente desconhecidas. Ninguém sabe o que é. Olá pessoal, estamos aqui em Judakula Rock, North Carolina, Carolina do Norte. Essa pedra megalítica aqui, com várias inscrições, não é? O vídeo não captura muito bem. São várias inscrições, tá? É uma pedra megalítica muito antiga, que arqueólogos americanos praticamente ignoram, porque eles não sabem explicar o que é isso, de onde veio, quem fez, o que significam todos esses símbolos. E nós de Dáquila, em nossas pesquisas, já identificamos alguns desses símbolos e sabemos que alguns desses símbolos são os mesmos encontrados na Pedra Preta, tá? Lá na região amazônica. Isso aqui faz parte, a Judakula Rock faz parte do complexo Ratanabá. Nós falamos que Ratanabá foi a capital da civilização Muriu 450 milhões de anos atrás, tá? E que foi um grande império, entre aspas, né?
foi um império, vamos dizer assim, mundial, foi uma civilização mundial, melhor dizendo, porque império implica conquista, né, domínio, e não é bem isso. E que existem vários lugares do mundo que são conectados a Ratanabá, e esse aqui é um deles, tá? É muito significativo. Inclusive, nós estamos aqui em North Carolina, nas montanhas Smoky Mountains, né, nas montanhas da fumaça, e é uma reserva Cherokee. É um dos locais, uma das regiões que foram habitadas pelos Cherokees. E a mitologia Cherokee fala de um ser alto, de mais ou menos 3 metros de altura, com olhos de gato, que era o protetor, ele que vigiava essa região toda aqui. E ele afastava as pessoas através de um grito, entre aspas, não é? Uma sonoplastia que assustava e afastavam as pessoas dessa região todinha aqui. E é muito interessante que a mesma mitologia nós encontramos lá naquela região onde fizemos, não é, o escaneamento com LiDAR, aquela região com as ruínas que encontramos lá, enormes, muito significativas. Eles têm lá a mesma, os nativos, os índios locais têm a mesma mitologia. Interessante, né? A coincidência. Essa mitologia, o que é? É um ser também muito alto, que eles apelidaram de O Gritador. Por quê? Porque parece, eles dizem que ele grita e afasta, assusta as pessoas daquela região também, na Amazônia. Exatamente a mesma mitologia, mesma tecnologia, não é? O que será que é isso, né? Vamos pesquisar, mas estamos aqui para isso, coletar imagens, fotografar bem isso daqui, para ver realmente do que se trata. Tá. Vamos lá, pessoal, continuando as pesquisas de Ratanabá. E eu havia feito uma pesquisa, porque eu já vi que é através da mitologia indígena que a gente vai chegar a identificar determinados pontos ligados a Ratanabá. E foi o que eu fiz. Fiz essa pesquisa, gosto muito das mitologias de indígenas americanos, né? Já pesquiso há muitos anos isso daí. E aí identifiquei essa mitologia Cherokee, que inclusive a pedra de Judah Kula fica dentro da reserva Cherokee, em North Carolina. Então eu fiz uma pesquisa, tive uma conversa rápida, antes de ir, lógico, com um antropólogo, não é, da Universidade do Tennessee, em Knoxville, que fica próximo dali da região, apesar de ficar no Tennessee, fica bem próximo da região. Ele também índio, Cherokee, não é, nativo. E ele me contou algumas coisas que eu imediatamente falei, opa, tem que ir lá. Quando ele começou a contar da mitologia do Judah Kula, que era um gigante com olhos de gato, com um pelo escuro, bem alto, gigante, e que era o guardião daquela região e protegia aquele lugar, que era um lugar sagrado para os Cherokees. E que afastava as pessoas através de gritos horrorosos, produzindo sons horrorosos, assustadores. Imediatamente me liguei à mitologia do Apiacás, aqui, no xadrezinho de Ratanabá. É a mitologia Munduruku, se eu não me engano, do gritador. O gritador, o que é? Também um ser mitológico, alto, um gigante, que gritava pelas matas, afastando os nativos da região do xadrezinho do Apiacás. Ou seja, a mesma mitologia, gente, a milhares de quilômetros de distância. E imediatamente eu falei, isso aí tem a ver com Ratanabá, gente. Não é? E as escrituras também, passei fotos, não é, da pedra com as inscrições, passei para o Saulo Nery, o nosso arqueólogo, imediatamente ele, olha, eu já vi coisas muito parecidas em Minas Gerais e tal, isso aí tem coisa, tem ligação. E aí, numa ocasião, foi confirmado com o nosso caro amigo Bilu Idibel, confirmou para a gente que as inscrições de
da Judaculla Rock tinham a ver com a Pedra Preta, aquela que estivemos aqui na Amazônia. Então fomos para lá, né, interagimos no lugar, muito legal, lugar lindo, maravilhoso, inscrições mirabolantes. Quem sabe, com a ajuda de nossos parceiros, vamos conseguir decodificar tudo. Já decodificamos uma parte das inscrições na Pedra Preta, tem aí vídeos no meu canal, não é? Onde a gente já começou essa decodificação e foi muito legal. Estivemos lá com o grupo lá do Brasil e muito interessante. Aí o que acontece? Um de nossos associados, o Frederico, que mora na Geórgia, ele mora mais ou menos 1h30 de Judaculla, ele resolveu fazer uma viagem há poucas semanas. Fez uma viagem para conhecer, conversou com o Park Ranger, não é? Com o policial, né? O guarda-parques, né? Que inclusive é índio, e pegou mais informações muito interessantes. Inclusive ele me relatou que já conseguiu autorização para voar de drone na região. Ele já descobriu que tem a Judaculla Rock, que aquilo ali é a ponta do iceberg, tem coisa embaixo da terra também, e que perto dali, na região de um cemitério Cherokee, tem outras 2 pedras pouco conhecidas, e que ele vai continuar essa pesquisa. Eu aproveitei a ocasião para gravar até um vídeo com ele, um depoimento, colocar aqui para vocês, né? Justamente para dar uma ilustrada, mostrar para vocês como que a gente vai fazendo, a riqueza de variedade, não é? Que é Dáquila, não é? Com tantos associados pelo mundo, com vários backgrounds, várias, vamos dizer, formações, vários olhares, não é? Cada um vê de um jeito, cada um enriquece a pesquisa de uma maneira. Isso é muito legal, gente. Isso aí é muito, muito legal mesmo. Então, a gente vai começando a descobrir as coisas, a desvendar, sem estar engessado, seguindo dogmas, paradigmas, ditados de cima dessa academia tão doutrinada que a gente está vendo aí, que são meros tuteladores dos paradigmas. Não querem que... Não pode mudar nada. Se não são eles que mudam, não, aí nada é válido, é tudo especulação, nada tem validade, só eles são os detentores da verdade. E não é assim. E a gente está mostrando para vocês isso. O meu intuito aqui é dar somente isso aqui é mais uma revista visual do que a gente vem fazendo, para superficialmente só dar uma pincelada para vocês terem uma ideia do que a gente faz, não é? Esse é mais o intuito, né? Não tem como aqui aprofundar muita coisa, até porque a gente está estudando, está pesquisando ainda e tal, mas é mais para compartilhar com vocês o que a gente vem fazendo, todos esses nossos esforços, como que a gente faz a coisa, não é? E é isso daí, gente. Vou compartilhar aqui com vocês esse meu papo com o Frederico, foi muito legal, e aí a gente continua. Então, gente, estou aqui com o Frederico Abadio, lá do núcleo nosso dos Estados Unidos, brasileiro, mas morador da Geórgia, né, Atlanta, não é isso, Frederico? Isso, exatamente. E que teve recentemente lá em Judaculla Rock, com as imagens que eu vou colocando aqui no vídeo, não é, para ilustrar para vocês. Então, conta para gente, Frederico, que é a saída de Judaculla? Felipe, maravilhosa, né, a saída a Judaculla, porque a gente pegou as informações teoricamente, né, assim, historicamente, o que vem sendo falado aí na internet, toda a informação disponível, né, todo mundo pode pesquisar mesmo, e eu resolvi ir a campo, né, verificar essas informações ali em loco, para ter a minha percepção, né, das coisas, né, verificar, fazer os nossos experimentos, né, que a gente vai a campo também para fazer, e constatar ali muitas coisas, né, que realmente eram ou não eram como está na internet, e ter a nossa percepção mesmo do que a gente sentiu, do que a gente viu ali naquele momento, né. Isso é muito importante, essa sua percepção, porque é exatamente o que a gente fala. A gente tem que entender todos os propósitos de Dáquila de uma maneira
assim, conjunta, não é? Todos esses treinamentos, MDPL, essa coisa toda, justamente para afinar as nossas habilidades, as nossas percepções, e aí a importância de em loco, né? Ir no local, interagir com o lugar, perceber, olhar. O nosso olhar é diferente, não é? Nós temos vários backgrounds diferentes e percebemos a situação de uma maneira diferente. Então, quanto mais gente, melhor. Geralmente, quando a gente faz essas incursões, é com várias pessoas, né? Você chegou aí com a sua família, mas nós havíamos feito ano passado, em 2022, não é? Na ocasião do seminário lá na Universidade do Alabama, fizemos com um grupo, inclusive, de brasileiros também, associados de vários lugares, fomos lá e cada um também teve a sua percepção. Eu sei que você tinha me relatado que conversou com o Park Ranger, eu acho, lá, não é? Como é que foi? Exato, porque assim, com as informações que eu já tinha na internet, antes, né, de ir a campo, eu preferia, assim, entrar em contato com o Ranger, né, de um parque próximo, parque nacional, né, do Nantahala Park. Então, ele me relatou muita coisa também, de forma ali espontânea, né, muita gente fina, né, os Rangers daqui, ainda mais quando eles veem, assim, a sua intenção, né, de fazer pesquisa, de conhecer, né, ou seja, você está preservando também o lugar e está divulgando, de certa forma, também o lugar. Então, é bem interessante isso aí. E ele me colocou em contato aí com a pessoa aí da etnia dos Cherokees daqui, né, e que relatou assim coisas, né, da mitologia deles, né, das lendas do lugar. E isso também a gente sempre fala que é importante, não é, conhecer as mitologias, não é, conhecer as histórias dos nativos, como aconteceu com a gente agora no Paraguai, não é? Na cidade de Tobati, também chegamos a descobrir vários pontos interessantes através dessas mitologias, como fizemos também no Apiacás, que é o xadrezinho lá na Amazônia, sempre escutando os povos originários e as histórias mitológicas, porque, no fundo, nós conseguimos identificar determinadas situações. Conta lá pra gente um pouquinho do que ele falou. Então, ele me contou a respeito de um gigante, né? De cara, assim, ele foi conversando comigo aí, referente ao gigante, que eu tenho uma pesquisa também aqui referente a gigantes aqui nos Estados Unidos, né? E conversei com ele, né? Perguntei, né, sobre essa lenda, sobre essa mitologia, e ele falou que existe, né, na região, um gigante que faz até hoje, né, segundo a mitologia deles, a proteção do local, né, que aquela rocha que está ali, que tem algumas inscrições até conhecidas aí da gente de Ratanabá, né, sei que você vai falar sobre isso também, faz a proteção do lugar, né, que aquela rocha ali, o gigante ele protege, tanto é que tem até a marca, né, da mão dele na pedra. Da mão dele, isso. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O desenho é esse. É aqui, ó. A mão é aqui embaixo. Eu lembro que era embaixo mesmo. Também não. Era desse lado daí quando eu tinha visto a pesquisa. Não é um polvo, não. Que era uma mão bem diferente, era com os dedos Aqui, a a mão mais. aqui, ó. É aí, ó. Olha lá! Aqui, ó. Achou! Aqui, ó. Exatamente, aqui, ó. Porque é um beta mix, é grande. A mão aqui. Com muito mais vários dedos. E aqui os três, né? Os três aqui Ali e a mão. Que legal! Aonde você pegou? Né, e é uma mão ali com 6 ou 7 dedos, né? Então, assim, é bem interessante mesmo você analisar por essa ótica, né, que você consegue pescar ali várias coisas ali do local, né? Exatamente. Inclusive, eu também cheguei a conversar, tinha um professor de antropologia da Universidade do Tennessee, em Knoxville, que é poucos quilômetros de Lacula, índio Cherokee também, que relatou sobre esse gigante que se chamava Judakula, que ele é da mitologia Cherokee, e muito interessante que ele falou, ele citou, né, os gritos horrorosos, os sons, né, exatamente horrorosos que afastavam as pessoas. Era como se fosse o guardião de lá. A mesma mitologia que encontramos no Apiacás, lá no xadrezinho, né, daqui na Amazônia, é que os índios nativos, mundurucus, né, chamam
do gritador. Mesma coisa, um gigante Exatamente. também que gritava, né, produzia, ou seja, uma sonoplastia, uma tecnologia de sonoplastia para resguardar o local. Exatamente como já tivemos inúmeras vezes aqui na nossa sede, experiências junto aos nossos parceiros, onde eles demonstraram essa sonoplastia para a gente. Não é? Inclusive, uma das raças, das 49 raças, que são os Betamix, são gigantes, e eles dominam essa tecnologia de sons. Não é? E, com certeza, devia ser algum deles. É interessante que é a mesma coisa. Isso é muito interessante. Exatamente. No local, assim, a energia, né, o magnetismo do local é muito interessante. Né? Você já esteve lá com um grupo, né, nosso, Sim. você já sentiu essa energia do local. Então, assim, é algo que é impossível a gente descrever aqui num vídeo, né, o magnetismo desse local. E estudantes da universidade próxima de lá, eles fazem também aquelas iniciações, né, que os estudantes geralmente fazem, né, Das fraternidades, não é? Das fraternidades, exato, eles fazem no local. E muitos também, né, correm de medo, né, porque começam a escutar essas sonoplastias que tem no local, então eles fazem até um certo horário, depois que começa a sonoplastia, porque tem ali na região, eles saem fora, né, e vai Eles propagando vão para lá fazer essas brincadeiras e acabam correndo, né? Exatamente. Muito então, interessante esse relato aí, muito interessante. Então é isso aí. Eu agradeço você, curtinho, porque o vídeo está grande. Né? Eu estou dando uma pincelada nas últimas pesquisas que a gente vem fazendo, inclusive o grupo nosso está lá, o Urandir, a Fernanda, a Larissa, o Fernando, com uma tecnologia nossa, a do drone, o do LiDAR com drone, estão usando, fantástica essa tecnologia. Até agradecer aqui ao Frederico, que proporcionou, né, que fez a conexão com o pessoal lá em São Carlos. Olha, fantástico o equipamento, hein? Maravilha, fico feliz. Vai dar para a gente descobrir muita coisa. Fizeram um teste com ele aqui na nossa outra sede, perto de São Paulo, lá em Juquitiba, não é? O Recanto de Piabiru. Eles fizeram um teste com o pessoal, foi para lá. O pessoal de São Carlos levaram, fizeram os testes lá todinhos, ficaram maravilhados, e eu acho que já foram usar essa tecnologia nova do LiDAR com drone nessa outro segmento da estrada de Piabiru que eles foram lá ver no Paraná. Eles estão lá agora. A Fernanda ali me mandou umas imagens que eu vou colocar aqui nesse vídeo. Muito legal mesmo, olha, muito, muito bom. É assim que é bom, né? A gente vai juntando forças para conseguir, né, desvendar esse quebra-cabeça aí, que ainda tem chão, hein? Tem coisa para burro. Com certeza, vamos em cima. Isso aí, então. Te agradeço de novo. Valeu, Frederico. Agradeço, pessoal. Muito obrigado novamente. E é uma enorme satisfação para mim estar presente no seu vídeo, Felipe. Muito obrigado. Então, pessoal, ficou um pouquinho longo, passou de 1 hora. Eu não queria, não é, que passasse de 1 hora, mas eu acho importante não cortar ele em 2 partes ou 3 partes, não é? Para até seguir um pouco a lógica, porque eu queria mais mostrar para vocês, não é, como que a gente faz, como que se dá a nossa pesquisa, não é? A importância dos povos originários, gente, a importância dos indígenas, a importância da história oral deles, das mitologias. É muito importante essa informação que nos ajuda a montar esse quebra-cabeça, nos direcionam, nos ajudam a nortear a pesquisa, como o nosso presidente também já falou em outros vídeos, os indícios geográficos, não é? É como se fosse a caça ao tesouro, não é? Os indícios não só geográficos, mas também de determinados locais, por exemplo, o pé de Ratanabá que aponta para um lugar, outro lugar que aponta para não sei o quê, sabe? Tudo isso daí é muito relacionado, sabe? Essa parte da pesquisa em Tobati também, eu fiz uma pequena
pinceladinha, tem muito mais material, tem muito mais coisas, sabe? Aquele platôzão que vocês viram no vídeo do drone, não é? Onde está o asterisco, aquilo ali era a residência dos reis pássaros, não é? Eram os reis pássaros. Muito interessante o local. Aquilo ali tem muita história. Inclusive, até para dar um finalzinho aqui, que eu até esqueci de colocar, mas é importante, eu vou botar agora, na base, antes de subirmos, né, no lugar do asterisco, em Tobati, no Paraguai, tinha uma pedra meio achatada, parecendo um caixote, que, de acordo com a mitologia local, o que acontece? Os reis guaranis, ou que etnia fosse, né, há mais de 20 mil anos atrás, ou seja, um período antediluviano, que tem a ver com os 7 reinos também, gente. Não vamos esquecer dessa informação dos 7 reinos antediluvianos, não é? Que eram ligados às 49 raças. Parte desses reinos ficavam no Paraguai, na América Latina todinha, até o México, e o outro lado chegava até a Turquia, gente, até o Monte Nemrut. Esses 7 reinos são de uma importância enorme para a gente compreender esse passado, mas isso aí fica para outro vídeo. Mas lembrando que esse lugar que eu vou mostrar para vocês agora, tá? onde esses reis guaranis diziam, né, há mais de 20 mil anos atrás, usavam aquele lugar para fazer um determinado trabalho. Que trabalho era esse? Sentar nessa pedra e ver o nascer do sol e o pôr do sol. Interessante que isso daí é um trabalho muito importante que os parceiros nos direcionam a fazer, que é ver o pôr do sol e o nascer do sol. Tá? Quando você olha no nascer do sol, quando o disco solar sai, você olha, observa o sol sem piscar, até o disco encostar na linha do horizonte. Quando ele destacar, você já para de olhar. E no pôr do sol, quando o disco solar encosta no horizonte, você começa a olhar, observar sem piscar, espera ele sumir e está feito o trabalho. Esse é um trabalho que os nossos parceiros nos direcionaram a fazer, não é? Que é extremamente positivo para nossa glândula pineal, para nossa atividade cerebral, para a química do nosso cérebro, muito bom para depressão, para um monte de coisa, melhora vamos dizer, a clareza mental, tá? Ajuda a ativar a sua pineal, isso é fantástico. Os maias também faziam esse tipo de trabalho, porque nos foi relatado isso daí várias vezes, e aprendemos que através dessa mitologia, não é, local, que esses reis guaranis também faziam esse mesmo trabalho nessa pedra. Ou seja, é muito interessante, gente. Muitas das práticas, dos treinamentos que fazemos com os nossos parceiros, eu pessoalmente, nas minhas pesquisas focadas na etnia guarani, que era enorme, super extensa, não é nada disso aí que a gente aprende, muito mais rica a coisa, eles faziam muitos desses treinamentos. Muitos desses treinamentos. Por quê? Porque tinham contato com as 49 raças. Tinham contato direto, como nós temos, gente. Ou seja, isso não é novidade o que está acontecendo. Já aconteceu no passado, está acontecendo agora e é muito interessante a gente ligar todos esses pontos. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui o vídeo, vamos encerrar com esse videozinho desse local onde eles faziam esse trabalho, não é? No local, de novo, gente, para não confundir, do asterisco, tá? Aquele platôzão bonito que vocês viram no drone, que era a residência dos reis pássaros. Quem serão esses reis pássaros, hein? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter ficado um pouco comprido, um pouco longo, mas é isso aí. Próximo vídeo vou falar sobre os nossos monumentos escalonados, sobre a pirâmide, não é? Escalonada que estamos construindo, a grande, já terminamos a pequena, vou falar sobre isso daí, dar uma explicadinha, dar uma ilustrada para vocês, que é uma tecnologia antiquíssima que estamos resgatando isso daí e vai ter um impacto monstruoso. Tá certo? Então até a próxima, pessoal. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Ó,
aproveitem, se inscrevam, curtam os vídeos para o algoritmo aí melhorar, né? A propagação, essas informações são muito importantes, muito valiosas, tá? E o pessoal precisa saber o que está acontecendo, tá certo? Um abraço. Tá bom? Então, pessoal, essa pedra aqui que eu filmei antes de baixo, agora estou sentado nela, ela era usada há milhares de anos atrás. O nosso guia estava explicando que a mitologia conta que essa determinada etnia guarani, os reis, né, se sentavam, né, faziam um trabalho que olhavam o nascer do sol daqui e o pôr do sol do outro lado. Interessante que é o mesmo trabalho nosso que fazemos em Dac, de observar o nascer do sol, né, o sol saindo, disco solar saindo, né, do horizonte, que na verdade ele está aparecendo, ele está se aproximando, ele não se põe atrás de globo nenhum, e o mesmo no pôr do sol. Quando o disco solar toca o horizonte, você começa a observar ele, vai absorvendo plasma solar, entra através do nosso nervo óptico, vai até pituitária, pineal, e tem um trabalho todo de ativação, equalização de ondas cerebrais, ativação de muita coisa. Muito importante esse trabalho, fazemos até hoje, olha só quão antigo. E os maias tinham a mesma prática, principalmente com seus filhos. Isso aí foi direcionado com certeza pelos nossos amigos das 49 raças, que inclusive estavam, né, em contato aqui com os guaranis também, e também com os maias. Treinaram os guaranis e treinaram os maias, treinaram os egípcios, entre outros povos antigos, não só com tecnologia, mas também com muito conhecimento e muita informação. Só que infelizmente esse conhecimento se perdeu, esse conhecimento foi degradando, virou práticas místicas, ritualísticas que não fazem sentido nenhum. Tentam, não é, continuar com esses trabalhos, mas perderam todo o conhecimento. Então começam a inventar a história, né, com os rituais, misticismo, que nada tem a ver com a realidade, né, com a tecnologia antiga. Muito legal isso aqui.